Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós estamos diante de uma das liturgias mais bonitas das Sagradas Escrituras na nossa tradição de fé. Esse sexto domingo do tempo comum é o domingo onde a liturgia, depois de nos mostrar Jesus como pastor que escolhe, depois da liturgia nos mostrar Jesus que catequiza, que ensina, depois de nos mostrar um Jesus orante, a liturgia hoje nos mostra Jesus que cura. Nos mostra Jesus como o médico dos médicos, como aquele que vem para devolver a saúde para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão precisando de uma intervenção divina. Olhem que essa cena aqui é uma cena por demais portentosa, porque diante dos nossos olhos nós vemos Jesus e um leproso, Deus e o homem, o santo e um pecador, o justo e o injusto. Vemos a grandiosidade de Deus e vemos a pequenez do homem. Vemos a glória de Deus e vemos a miséria humana. Esse leproso aqui era um homem marginalizado, porque a lepra, há 2000 anos atrás, não tinha o mesmo significado de hoje. Há 2000 anos atrás, a lepra era uma doença sem cura, era um mal que acometia a humanidade, de tal modo que quem contraía a lepra tinha a vida virada de ponta cabeça, porque não era mais considerada gente, porque não era mais considerado um ser vivo, mas um morto-vivo. Por quê? Porque o leproso tinha que deixar a casa, não podia ter contato com ninguém, não podia trabalhar, não podia viver dentro da cidade, deveria viver fora dos muros da cidade, lá morrer. E quem era acometido da lepra sabia que um grande mal estava por vir, que era a morte sem piedade. Mas quando esse leproso tinha alguém, uma mãe, alguém que amava verdadeiramente, o império ainda permitia que esse familiar levasse até a linha divisória a alimentação, colocava lá e se afastava e ficava contemplando aquela pessoa comer. Era uma doença que agia de um modo impiedoso. Era uma doença que socialmente era impiedosa, muito parecida com aquele rebuliço que nós vivemos da Covid-19, antes da vacina, antes de termos uma clareza a respeito do que era. Quem era acometido também era marginalizado, nós lembramos muito bem, deveria ficar isolado, não deveria ter contato com ninguém. E se morresse de Covid, não tinha direito a nenhum sepultamento decente. Tantas e tantas pessoas foram enterradas, envolvidas em um saco preto, todo amarrado. Inclusive bispos da igreja assim também. E o caixão todo lacrado. Um sepultamento tão feio, tão terrível. Era muito similar àquilo que nós vivemos
com a Covid-19, com a lepra daquela época. Só que esse leproso aqui era um homem de fé. Era um homem que não tinha perdido a esperança, porque sabia que o Deus que ele confiava não haveria de abandoná-lo. Porque, minha gente, vejam bem, a fé que nós temos não pode ser um sentimento vazio. A fé que nós temos é uma virtude teologal dada por Deus, colocada nos nossos corações, que deve crescer e nos fazer permanecer de pé. E na hora das adversidades da vida, confiar em Deus e não perder a esperança. A fé tem por objetivo nos fazer enxergar aquilo que a nossa visão não alcança. Por isso que a fé não é um sentimento, mas é uma virtude teologal dada por Deus. Porque é uma força que, quando o homem não tem força, essa força nos faz ficar de pé. Por isso, sobrenatural. Por isso, a rainha de todas as virtudes. Quem tem fé, tem esperança, age com caridade. Quem não tem fé, perde a esperança, é incapaz de ser caridoso. E aquele homem ali, ele não perde a fé. Aquele homem ali, ele espera em Deus. Esperou tanto em Deus, que quando se deparou diante de Deus, aquele homem ali não se fez de rogado. E diante de Deus, colocou a sua necessidade. Minha gente, é claro que Deus conhece o sofrimento do homem. O sofrimento do homem é permitido por Deus para a conversão do homem, para a salvação do homem. Lembrem da história do Jó da semana passada, na primeira leitura do domingo que passou. É um sofrimento a vida do homem sobre a terra. Só que aquele leproso ali, quando ele está diante de Deus, ele não vai dizer assim: Senhor, eu quero a cura. Não. Olhem como ele formula, de um modo piedoso e justo, a prece de uma criatura de coração aflito. Se queres, tu tens o poder de curar-me. Ou seja, o que é que o leproso está dizendo aqui? Senhor, eu desejo muito a cura, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. É a oração do Pai Nosso, são as palavras da bem-aventurada Virgem Maria, é a oração madura de alguém que não tinha mais nenhuma resolução para o seu caso, a não ser confiar em Deus. Se queres, tens o poder de curar-me. Ou seja, Senhor, queira que eu seja curado. Deseje, Senhor, que eu seja curado. Por quê? Porque de verdade, quem é maduro tem que compreender que as nossas vidas devem estar nas mãos de Deus. Aqui são os verdadeiros anauins, os pobres do Evangelho. Não é o pobre material, não, porque a miséria material ela não provém de Deus, mas da arrogância do coração do homem, de querer tudo para si e não partilhar com seus irmãos. Deus, nosso Senhor, Ele age com justiça e Ele dá a liberdade ao homem. E Ele age na vida do homem na medida em que o homem procura a Deus. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, nós temos que aprender a ser
esses anauíns, aqueles que se colocam totalmente nas mãos de Deus e dizem assim: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. O próprio Jesus é um anauim. Quando ele se abandona totalmente nas mãos do Pai e diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. O cálice a gente sabe que é a morte, que estava por vir naquela mesma noite ali, na quinta-feira santa. Então, se abandonar em Deus é uma atitude madura de alguém que toma consciência, uma consciência filosófica de onde veio e para onde vai. Porque a vida, ela não pode ser alucinada. Nós temos que viver uma vida consciente, porque essa vida que nós temos não nos pertence, ela pertence a Deus. Nós administramos o que é de Deus e temos a obrigação de nos salvar, porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é o homem vivo, e o homem vivo serve para a glória de Deus. É a glória de Deus que deve se manifestar nas nossas vidas. Quando nós temos a capacidade de nos abandonarmos totalmente em Deus. Só que vejam que bonito. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui é tomado de compaixão. Olha o que o texto diz: Jesus cheio de compaixão. Sim, porque se compadecer é inerente à segunda pessoa da Trindade. Aqui nós estamos diante de Deus, que saiu do céu e por compaixão assumiu a nossa condição para nos salvar. Nós não estamos diante de um homem, simplesmente um homem, mas um homem que é Deus, Deus que se faz homem. E nosso Senhor aqui tem compaixão. Tem compaixão dos sofredores. Tem compaixão daqueles que estão padecendo. Tem compaixão daqueles que estão ali perecendo. E paulatinamente estão caminhando para o céu. Lembrem que quando ele foi interpelado: Senhor, quem pecou para ele estar cometido por essa enfermidade? Jesus disse assim: nem ele nem os pais deles, nem ele nem os pais dele, essa enfermidade serve para que nele se manifeste a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus se manifesta muitas vezes na miséria humana. Quando o homem tem o seu coração naturalmente inclinado para Deus. Vocês já pararam para pensar que nós rezamos, é verdade, mas quando nós estamos passando por uma grande dor, por um grande sofrimento, a gente reza muito mais. Na hora da dor, o nosso coração, ele se inclina muito mais para Deus. Porque o homem sabe, não adianta correr, que a vida dele está nas mãos de Deus. Vejam, não pedimos para nascer na família que nascemos. Não tínhamos consciência que estávamos nesse mundo. Não sabemos o dia que vamos partir. A nossa vida é uma vida na providência de Deus. E Deus tem compaixão da dor do homem. É por isso que Jesus Cristo aqui nos fascina tanto. E não existe na história da humanidade um homem tão humano, de uma humanidade tão arraigada, que um grande poeta português, Fernando Pessoa, vai dizer assim: aquele homem não podia ser senão Deus. Porque, como diz os jovens,
ele era diferenciado, porque sentia a dor. Quantas vezes rezou para que os apóstolos escolhessem a Deus? Quantas vezes ali rezou para que Pedro permanecesse firme em Deus? E ainda disse a Pedro: eu rezei porque o demônio queria te triturar. Ele olha a dor daquele homem, ele tem compaixão, estende a mão, toca nele e disse: eu quero, fica curado. Minha gente, aqui nós não estamos só diante de uma palavra, mas nós estamos diante de um toque que cura e que poderia condená-lo. Porque se alguma autoridade tivesse visto ele tocando naquele homem, ele deveria também ficar isolado, porque poderia ter contraído lepra. Ele não teve nojo, ele não teve medo, ele tocou porque ele tinha fé. Fé no Pai, no Espírito Santo. Por quê? Porque ele confiava no projeto que ele abraçou nos céus. E aqui, Deus se mostra cheio de compaixão, sente a dor daquele homem, e naquele mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Assim nos diz o texto santo. Olha, minha gente, Deus é assim. Deus cura, Deus salva. Mas para Deus agir, a gente tem que pedir. Não adianta você querer que Deus venha intervir em uma área da tua vida, em algo que você está precisando. Se você não pede, o próprio Senhor vai dizer: batei e abri-se-vos-á. Ou seja, se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, o pedido vai ser aceito. É preciso orar sem cessar, é preciso pedir sem cessar. É preciso dizer: Senhor, eu estou totalmente em tuas mãos, faça com a minha vida o que tu queres, e aí endireitar o caminho. Porque muitas vezes nós queremos grandes coisas, queremos que Deus faça parte dele, mas nós somos incapazes de fazer a nossa parte. Olhem a primeira leitura de hoje, que está em uma total harmonia com o Evangelho. Nós temos aqui Naamã o sírio, nós temos Eliseu na primeira leitura. Naamã o sírio está acometido de lepra. E a justiça do leproso aqui valia para a plebe. Para os altos escalões da sociedade, não. Ele deveria estar isolado também. E ele ouviu falar de Eliseu. Vai lá, o homem de Deus, por não ver que ele era um homem justo, por não ver que ele era um homem que vivia a justiça, mandou dizer: mande ele se lavar 7 vezes no Jordão. Uma coisa tola, mas que ali se manifestaria a glória de Deus. 7 banhos. Só que ele não aceita aquilo ali. Ele pensa que é pouca coisa, mas só isso. É melhor se lavar nos nossos rios, o Abana e o Fafar, que tem água melhor do que esse rio Jordão. Só que os criados com fé dizem assim: se ele tivesse mandado fazer algo difícil, você não faria? Faça o simples.
E ele faz. E o texto santo nos diz assim, que a pele dele ficou tão limpinha, que ficou semelhante à pele de uma criancinha, e ele ficou purificado. Minha gente, para Deus agir nas nossas vidas, não é preciso fazer coisas grandiosas, não. É preciso endireitar o nosso caminho, olhar onde nós estamos deixando a desejar e crescer na amizade com Deus. Participar da missa aos domingos é um mandato de Deus, fazer isto em minha memória. É cumprir o terceiro mandamento da lei de Deus, guardar os domingos e festas. Rezar todos os dias, não só na hora da dor, mas até para prevenir o sofrimento e a dor, para que Deus não precise provar o nosso amor, permitindo que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, para que nós possamos procurá-lo. Eu tenho muita devoção a um santo que no meu escritório em casa, no meu lugarzinho ali de estudar, de trabalhar, está assim por trás de mim. Sempre que eu entro, é a primeira imagem que eu vejo, está de frente assim. São José Maria Escrivá, que foi um sacerdote que morreu em 1975, 7 anos antes que eu nascesse. E São José Maria Escrivá é um santo que nos convida a crescermos em santidade. Não é fazendo coisas extraordinárias, mas é fazendo com justiça as coisas do ordinário das nossas vidas, vivendo e fazendo as coisas com presteza, com dignidade, com sabedoria, com zelo, com justiça. Na hora do trabalho, santificar-se, glorificar a Deus. Na hora das conversas, na hora do namoro, na hora de cuidar, de zelar de alguém, agir em nome de Deus. É um santo que nos convida a crescer no cotidiano da nossa vida, na amizade com Cristo. Muitas vezes, minha gente, não é preciso grandes coisas, coisas simples, correções pequenas, nos ajudam a levar a vida do jeito que Deus quer. É por isso que aqui o homem de Deus diz a ele: faça isso. Vocês sabem o que devem fazer para agradar a Deus. E também têm consciência do que fazem que não agrada a Deus. Vocês sabem em qual área da vida está deixando a desejar na relação com Deus, e onde pode crescer na amizade com Ele, que é de verdade a preciosidade das nossas vidas. Rezar, ir à igreja, comungar a Eucaristia todos os domingos. Isso não é coisa de gente alucinada, não. Isso é coisa de gente consciente, que sabe que é criatura e que ao Criador deve se prestar o culto, mas o culto com a nossa própria vida, que deve manifestar a glória de Deus. Vejam o que é que São Paulo diz na segunda leitura de hoje, escrevendo à comunidade dos Coríntios, de um modo tão simples: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é isso? Quer dizer que tudo o que eu faço tem que ser um fazer na presença de Deus. Eu preciso estar na presença de Deus.
Eu preciso caminhar lado a lado com Deus. Mas não posso, de modo algum, dar um contratestemunho de fé, onde deveria ser um homem de oração e não sou, onde deveria ser um pai amoroso, porque comungo a Eucaristia e não sou, onde deveria ser uma mãe que corrige, mas ama e não faço, onde deveria ser um filho obediente e não faço, onde deveria eu, como sacerdote, corrigir os fiéis para que encontrem a salvação, e em busca de uma popularidade torpe, deixar-se passar de lado. Não. É cada um fazer com dignidade aquilo que deve ser feito pela obrigação do batismo. É por isso que Paulo continua dizendo assim: olha, não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Não escandalizeis judeus, pagãos, nem cristãos. Ou seja, não escandalizem ninguém. O escândalo aqui, muitas vezes, as pessoas pensam que o escândalo é fazer alguma coisa grandiosa que causou repercussão na comunidade. Como a gente vê lá, né, no Jornal Nacional, alguma coisa assim, escândalo. Não. O escândalo aqui pode ser uma coisa diminuta. Quando você deixa de cumprir a sua obrigação por ser alguém de Deus. Um domingo, você que é de Deus, deixar de vir à igreja por qualquer coisa que não seja justa, você está escandalizando quem não vem. Ou tantas e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui elencar. O escândalo da indiferença de fé, do não comprometimento com o Evangelho, do não comprometimento com a doutrina cristã, com a doutrina católica, como nós vivemos nesses últimos anos, uma loucura tão grande nesse mundo. Embora, se eu dissesse para vocês assim, vivemos em um mundo desencontrado, seria até uma coisa boba de minha parte, porque alguém poderia dizer assim: padre, e quando esse mundo foi encontrado? Eu diria nunca. Só que cada vez mais está difícil ser de Deus, tudo se perde, tudo cada vez mais está perdendo o valor, e aquilo que antes era considerado sagrado, na cabeça de muita gente não é mais. Onde pode-se abandonar a família, trair, o que importa é que ninguém veja para não ser escândalo. Não! O que importa é que nós tenhamos consciência de que Deus, nosso Senhor, tudo está vendo. E eu volto a dizer a vocês aquilo que eu venho dizendo nos últimos meses. Existe uma responsabilidade em ser cristão. Não é só a responsabilidade de quem senta ali a dirigir a comunidade, não. A responsabilidade daquele que está ali sentado é igual à responsabilidade daqueles que estão aí sentados também. Cada um na sua condição. O padre é chamado a dar testemunho como padre. Você que é esposo é chamado a dar testemunho como esposo. Tenha juízo. Você que é esposa tem a obrigação de dar testemunho como esposa. Você que é filho, obrigação de dar testemunho como um filho. Você que assumiu um compromisso de fé na comunidade tem a obrigação de dar um testemunho para aqueles que ainda não se aproximaram de Deus. Então, não podemos escandalizar. Aí você pode dizer assim: mas padre, eu queria tanto ser diferente, mas eu não consigo. E eu vou dizer assim: meu irmão, minha irmã,
Nem eu sozinho não consigo nada, mesmo já tendo 21 anos de vida consagrada. Eu sozinho não consigo nada. Não seja eu um anauim também, a mendigar, a correr do mundo, a buscar procurar o meu lugar como sacerdote para ver. Já teria me bagunçado e me perdido também. Porque é preciso que nós tomemos consciência de que sozinhos nós somos fracos. Vivendo na graça de Deus, na proximidade de Deus, nós somos fortes. Por isso pedir, por isso implorar, por isso que o salmista canta assim. Olha que salmo belíssimo. Sois, Senhor, para mim alegria e refúgio. Porque Deus me alegra, mas na hora que eu caio, que eu busco me esconder de Deus, eu sei que é naqueles braços ali que eu vou chorar. É como uma criancinha. É muito próximo a nossa relação com Deus, é muito próximo de uma criancinha com seu pai. O pai diz à criança assim: olha, não faça isso, você vai cair. A criança vai, pulou, caiu, começou a chorar. O pai vai dizer assim: pode ficar chorando aí? Não. O que é que o pai vai fazer? Vai pegar a criancinha, vai colocar no braço e vai ali acalentar. O pai é o refúgio. E a criança vai ficar com medo. Não obedeci meu papai. Minha gente, não adianta a gente correr não de Deus. Nós temos que buscar de verdade ser obediente a Deus. Se a gente não consegue, é pedir a Ele: Senhor, me dá o dom da obediência. Me faz, Senhor, com um coração dócil, humilde, para que eu possa escutar a Tua palavra com amor. Quarta-feira agora começa o tempo santo da quaresma. É quaresma. E eu quero que nós façamos uma quaresma bonita, santa, que nos preparemos de verdade para, crescendo na amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, chegar o domingo de Páscoa de um modo mais consciente e mais santo, porque esse é o desejo de Deus. A quaresma é esse grande retiro espiritual que nos ajuda a crescer na fé, a ter confiança em Deus, a tomar consciência de que não estamos sozinhos. E como diz Santa Teresa de Ávila, sem Deus eu sou fraco, mas com Deus sou uma potência. Creio em Deus Pai,